A paz do Senhor Jesus nessa manhã, meus irmãos. Deixar aqui para a meditação dos irmãos, a leitura da palavra de Deus e mostrar aos irmãos o que está acontecendo nos dias chamados hoje, né? A palavra de Deus nos fala bem claro assim: ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumulou até o céu, e Deus se lembrou da sua iniquidade dela. Amém? Irmão, muitos hoje, a palavra de Deus, em Deus lá de trás, ela vem nos avisando, falando dos falsos obreiros, dos falsos apóstolos, porque muitos estão se levantando hoje dizendo que é apóstolo, mas não são. Apóstolo é aquele que já andaram com Jesus no passado, aqui na terra, né? E agora já não se faz presente mais. Deus já recolheu, já encontra com Jesus na glória. Então muitos falsos obreiros, falsos apóstolos estão se levantando, abrindo igreja, e Deus manda nós sair do meio dela para que não incorra nas suas pragas, que os seus pecados são acumulados, já chegou até o céu. Irmão, é muita igreja cheia de pecado, adultério, prostituição dentro da igreja, avareza, mentira, roubo, né? Os dirigentes roubam a Deus e a nação, roubando o dízimo, as ofertas, que era para ajudar as viúvas, os órfãos necessitados, eles compram carro, compram tudo, irmão. A palavra de Deus, ela fala claramente que é para nós sair do meio dela. Muitos estão abrindo igreja, irmão, para cumprir a palavra que está escrito. São os falsos profetas, são escandalizadores dos dias de hoje, que Deus lá de trás, Jesus vem nos avisando que é para nós sair do meio dele. Muitos falsos irmãos têm se levantado na congregação. Irmão, a igreja hoje, as igrejas, a maioria das igrejas, não são todas, só vivem em contenda, desunião. Irmão perseguindo irmão, com inveja do irmão, porque o irmão tem um cargo mais elevado. Irmão inventando moda do irmão para derrubar o irmão espiritualmente. O irmão tem uma vida espiritual ali, um nível na presença do Senhor, ele quer derrubar o irmão daquela presença, que entristece o irmão. Muitos ganham as pessoas para Jesus e depois se levanta contra a pessoa que quando está na igreja e lança fora no mundo de volta, irmão. Irmão, a própria palavra de Deus está falando aqui. Ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Irmão, quantos hoje estão sendo participantes do pecado? O pastor está em pecado, o pastor está em adultério, está em fornicação. E eles estão participando do pecado dele. A palavra de Deus manda sair do meio para que nós não participe do pecado dele. Por que participar do pecado dele? Você não está em comunhão com a igreja? Você não toma a Santa Ceia? Você está em comunhão, você está fazendo parte. Está incorrendo ali. Mas se ele está em pecado, você faz parte, está incorrendo nos pecados dele, está fazendo parte dos pecados dele. Como a gente faz parte na Santa Ceia, na hora de tomar a Santa Ceia também, e no pecado também nós fazemos parte, porque nós estamos no meio, nós estamos juntos, nós estamos congregando no mesmo lugar. O lugar não é santo, porque o lugar santo não é profanado, né? O lugar santo não é escandalizado, não há pecado no lugar santo. Então a palavra de Deus, ela nos ensina. Sai do meio dela, povo meu, para que não incorra na sua participação dos seus pecados. Se você ficar ali, você está participando do pecado junto com o pastor. Porém, você não está cometendo. Ele que está cometendo, mas você está participando por quê? Você é participante, porque você congrega no mesmo lugar que ele congrega, e o lugar é contaminado. Você não participa da Santa Ceia com ele? Quando vocês vão tomar a Santa Ceia? Então assim também, se ele tiver pecado, você está participando com ele também. É isso que muitos não entendem. Aí ele está fazendo parte, não da mesa de Cristo, da parte da mesa de demônio, e vocês estão fazendo parte da mesa de demônio com ele. Está escrito na palavra de Deus que nós não devemos fazer parte nem da mesa de Cristo e da mesa de demônio. Então se você, quando toma a Santa Ceia, você tem parte com ele ali, você também nos pecados dele, você tem parte.
Eu não peco, é meu pastor que tem pecado, ele vai dar conta a Deus. Mas você também vai dar conta a Deus. Porque a palavra de Deus fala, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Então, quando a palavra fala que é para você sair do meio dela, para não ser participante dos pecados dela, você tem que sair. Se você não sair, você está sendo participante do pecado dela, e a mesma posição, a condenação que está vindo para ele vai vir para você, porque você é participante. Trazendo para fora da palavra, trazendo para as coisas do dia a dia, do hoje, do mundo. Se tiver uma pessoa fazendo um assalto, se você estiver no meio dele, você é participante. Se a polícia pegar, você vai preso, você vai pagar também. Voltando para dentro da Bíblia agora, saindo do mundo. Se você é participante dos pecados dele, você é pecador como ele também. Muitos irmãos falam assim, não, eu vou ficar lá, porque quem está pecando é o pastor, não sou eu. Mas se ele está pecando, você também está pecando, porque é um corpo só, irmão. Não é um corpo só? Não fala na Santa Ceia que é um corpo só? Se é um corpo só em Cristo Jesus, para participar da Santa Ceia, também é um corpo só. Se ele está em pecado, você também está, porque é um corpo só, irmão. Muitos pastores não explicam isso, por causa disso que muitos estão caindo na sua vida espiritual. Por causa disso que muitos vão perder a salvação, porque ele só vê o lado do pastor dele. Poxa, se o cara é ladrão, eu estou com ele está cometendo roubo, eu estou do lado dele, eu sou ladrão como ele também. Então, irmão, se o pastor está em pecado, o dirigente da igreja, para que eu não corra nos pecados e na praga que vai vir sobre ele, eu tenho que sair fora dele, porque nós somos um corpo só. Se ele está em pecado, mesmo eu não tiver cometido pecado, eu também estou em pecado, porque eu estou concordando com ele, eu estou dando força para ele ficar ali. Porque se toda a igreja saísse dali e não participasse com ele, ele ficava sozinho, ele fechava o templo. Se ele está ali, porque você está engordando ele no pecado. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira e clara. Ouvi uma voz do céu. Essa voz do céu é Deus falando, irmão, não é o homem. Porque não tem homem lá em cima, não, carnal não, só Deus. Dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante nos seus pecados. Você tem que sair fora para não ser participante do pecado dele, porque se você ficar, no dia do juízo final, a condenação para ele e para toda a igreja vai ser igual. Tá? Aquele que congrega na igreja que o pastor tem pecado, quando a condenação vir sobre aquela igreja, nenhum vai ser salvo. Todos vai ser condenado, com pecado ou sem pecado, meu irmão, porque está falando aqui, você, por quê? Você não pecou e no mesmo tempo você pecou. Ah, mas se ele tiver em pecado ou não tiver, não, irmão, a salvação é individual, mas nessa hora você vai entrar pelo cano. Por quê? Porque você não pecou, você não adulterou, você não fez o que ele fez, não pecou. Mas nessa hora você pecou o pecado mais grave de todo que ele fez, você cometeu, que você não deu ouvido a essa palavra aqui, ó. Ouviu uma palavra do céu que dizia, sai dela, povo meu, você não ouviu essa palavra. Quando Deus mandou você sair do meio dela, você não saiu, você desobedeceu a palavra de Deus, para que não seja participante dos seus pecados. Você não, então você pecou ali, porque você não entendeu a voz de Deus. Não adiantou você ficar 100 anos sem pecar e não ouvir essa palavra, você não saiu do meio dela, então você pecou, você desobedeceu. Você está na mesma condenação do que ele, porque você é um corpo só, se ele está em pecado, você também está. A salvação individual, ela é individual. Eu não estou em pecado, ele está, mas você vai perder a salvação porque você não deu ouvido à palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus mandou você sair do meio dela para que não incorra nos pecados dele, na condenação dele, você temou e ficou, não deu ouvido, você desobedeceu, não foi a voz do homem, foi a voz de Deus. Então por isso que você pecou, por isso que você vai perder a salvação, porque você não deu ouvido à voz de Deus, porque você gostou do seu pastorzinho e ficou ali, tá gostosinho, agora vai ser gostosinho também no fogo eterno. Aí você, mas irmão, eu não pequei, você pecou sim, porque quando o Deus mandou você sair do meio dela, para que não incorra, seja participante dos seus pecados, você ficou. Você desobedeceu a Deus, como é que você não pecou? Quando Deus manda a gente fazer uma coisa que a gente não faz, a gente não pecou contra ele? Não foi assim que Balaão fez? Deus mandou ele passar por um caminho, ele passou pelo outro? E Deus enviou o anjo, repreendeu ele, a muda jumenta falou,
em voz humana? Se não fosse aquela jumenta, ele tinha perdido morrido, que de qualquer jeito ele perdeu a salvação, porque lá na frente ele desviou do pecado, caiu em pecado, desviou da palavra de Deus, né? Se tornou feiticeiro, ajudando Balaque a lançar tropeço para derrubar o povo de Deus, ele perdeu a salvação do mesmo jeito. Então, irmão, se você não dá voz, ouvido à voz de Deus, você perde a sua salvação, você pecou. Você pecou nesse momento. Você não pecou contra o homem. Você não pecou contra você, mas você pecou contra Deus e no mesmo tempo contra você, porque Deus mandou você sair para que não incorra nas pragas, não seja participante do pecado dele, você não saiu. Meu pastor tem pecado, eu não estou, mas você vai perder a salvação por causa dele, porque você não, rejeitando a voz de Deus, Deus está mandando você sair, você está ficando, tá? Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, irmão. Não é o pastor que salva, é Jesus Cristo, irmão. Não fica no meio de onde tem pecado, se afasta, porque você é santo. Se você ficar aí e participar, você não é santo. Quem é santo, fuja da aparência do mal. Fica na paz do Senhor Jesus, que você tenha um ótimo domingo, que Deus os abençoe, tu e tua família e toda a sua vizinhança. Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama, amém?